Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e eu hoje trago-vos um tópico que eu já quero há muito tempo falar convosco, que é a faculdade, como é que está a ser a minha experiência na faculdade. E então resolvi fazer uma série de vídeos sobre este primeiro ano, que é o hashtag Anitta Caloira, e neste primeiro episódio do Anitta Caloira vamos falar de diferenças entre a universidade e o secundário. Isto porque quando nós estamos a preparar a candidatura à universidade, muita gente nos fala de imensa coisa, mas eu acho que não falam especificamente de muitas das diferenças que existem entre o secundário e a universidade, e quando fazem generalizam imenso. A verdade é que cada um de nós teve uma experiência de secundário diferente, vai ter uma experiência de faculdade diferente, e então eu queria trazer-vos aquilo que para mim, da experiência que eu tive no secundário, foram as maiores diferenças com a experiência que eu estou a ter até agora na faculdade. Eu tenho aqui só o meu telemóvel com os tópicos para eu não me perder. O meu primeiro semestre acabou recentemente, esta semana começa o meu segundo semestre e só para vos contextualizar, eu estou na Faculdade de Letras de Coimbra no curso de Jornalismo e Comunicação no primeiro ano, Caloira, vou agora para o segundo semestre, terminei agora o primeiro e eu no secundário estudei numa escola pública, num liceu público, bastante exigente. Só para terem aqui a contextualização. Então, vamos lá. Só que ver. Para mim, a primeira grande diferença é o tempo em termos de estudo, aulas e atividades. No secundário, por exemplo, o meu horário no 11º ano era todas as manhãs de aulas, começava às 8h30 e saía ou à 1h30, normalmente, ou em alguns casos ao meio-dia, e depois tinha ou tarde livre ou aulas à tarde. Se saía ao meio-dia, as aulas começavam às 2 menos um quarto. Se saía ao meio-meia, as aulas começavam, creio que por volta das 3 e pouco, se não me engano. Já lá vai tempo. No 12º ano, eu tinha 4 manhãs de aulas, e uma manhã livre, e 4 tardes livres e uma tarde de aulas. Normalmente o mais tarde que eu saía era sempre às 5 da tarde. Já na faculdade, ponto número 1, os horários mudam todos os semestres, tanto eu posso ter um horário como tive no semestre passado em que tinha a segunda-feira totalmente livre e a sexta à tarde livre também, como um horário como o que eu tenho este semestre, que só tenho segunda de manhã livre, a quinta à tarde livre, e as aulas estão muito espalhadas e espaçadas, tanto entre às 9 da manhã como posso sair às 8 da noite. Claramente isso vai muito depender das disciplinas que vocês têm ou do que vocês escolhem, e normalmente na faculdade a carga horária, pelo menos no meu curso, é 4 horas por semana de cada disciplina, e as aulas são teóricas ou teórico-práticas. Pelo menos até agora eu só tive cadeiras mais teóricas, por isso eu diria que só tive mesmo aulas mais teóricas, mas como fazemos muitos exercícios, podem também, por alguns, ser consideradas teórico-práticas. Eu sei que há cursos onde as teóricas e as práticas são separadas, e faculdades como, creio que é a Universidade do Minho, em que as aulas são mais teórico-práticas, corrijam-me se eu estiver errada. Portanto, isso vai mudar muito curso para curso e de faculdade para faculdade. Mas, por exemplo, no meu curso a carga horária não é assim demasiada em termos de aulas, e então eu ainda tenho bastante tempo livre para fazer outras coisas que necessito, como estudar, fazer as compras, atividades, e ter algum tempo também para descansar. Portanto, eu diria que a carga horária pode ser bastante diferente da do secundário ou pode ser minimamente parecida. O horário em si normalmente vai ser bem diferente, e como os horários mudam todos os semestres, vocês vão sempre passar as primeiras semanas a habituar-se ao horário novo. Principalmente se, por exemplo, tinham mais aulas de manhã no semestre anterior e agora vão ter mais aulas à tarde, e no a seguir vão voltar a ter outra vez aulas de manhã e têm de se habituar de novo a acordar cedo. Portanto, o ponto número 2 para mim é em relação às aulas em si. Porque até ao 12º ano vocês vão às aulas todas, normalmente, não é? Porque senão os vossos pais têm de escrever justificação de faltas e têm de ser aceito ou não. Os professores têm formação pedagógica e são verdadeiros professores, e na maioria dos casos sabem ensinar bem. Eu posso dizer que no secundário a maioria dos meus professores foram excelentes, portanto nesse ponto não tenho assim razões de queixa. Eu sei que há, apesar de ter tido sempre um ou dois que não são tão bons como os outros,
Eu sei que há pessoas que, por exemplo, no secundário se queixam muito de certos e determinados professores, portanto, nesse ponto eu posso dizer que tive bastante sorte. Já na faculdade, vocês são um bocado livres para decidir se vão ou não às aulas, que cadeiras, se tiverem um curso com muitas opcionais, como é o meu caso, que querem fazer e não querem fazer. Podem às vezes até escolher o professor. E sem dúvida que esse sistema de podermos escolher a que aulas ir ajuda bastante, porque às vezes há aquela aula que ou o professor não explica a matéria, ou percebemos melhor a estudar em casa pelo livro ou pela bibliografia, ou é bastante simples e já compreendemos bem as coisas e que talvez não valha tanto a pena ir a essa aula. Atenção, eu não vos estou a dizer para não irem às aulas se alguém perguntar. Se alguém perguntar, foi outro youtuber que vos disse que não é preciso ir a todas as aulas. Como é que eu hei de explicar isto? Sim, ir a todas as aulas, vocês também o podem fazer se o quiserem. Ir a pelo menos umas quantas é desejável. Não se esqueçam, é assim mesmo que vocês queiram ir às aulas todas. Eu consegui fazer cadeiras sem ir a todas as aulas dessas cadeiras. E houve outras a que eu fui a praticamente todas e a nota também não foi tão boa. Portanto, nem sempre a quantidade de aulas a que vocês vão é o fator decisivo. E no secundário, dependendo do professor ou da disciplina, podia ser um bocadinho mais decisivo. Para mim, não tanto no secundário, mas muito no básico. No básico acontecia muito isso. Se faltávamos no certinho que o professor dava uma matéria muito importante, ele depois embirrava um bocado com a nossa maneira de compreender a matéria. Depende. Pelo menos isso aconteceu-me uma vez com uma professora e depois teve influências no resto da minha vida escolar. Portanto, no fundo, resumindo este tópico, vocês escolhem a que aulas querem ir ou não. Há aulas a que vocês têm mesmo de ir, por exemplo, se quiserem fazer cadeira por avaliação contínua e o professor marcar presenças, mas faltar algumas aulas, principalmente aquelas em que não marcam presença durante o semestre, não é o que vai vos fazer chumbar, gente. É outra coisa completamente diferente. E nisso passamos para o próximo tópico, que é a avaliação. Ao contrário do secundário, em que vocês tinham de ir às aulas e depois fazer os testes e tinham os trabalhos de casa e o comportamento e tudo mais a contar para a avaliação, na faculdade normalmente a avaliação depende ou de uma avaliação final composta por um trabalho ou por um exame escrito, seja em normal ou em recurso, ou por 2 frequências durante a época das aulas, ou por frequências e trabalhos ou apenas trabalhos na época de aulas, na época do semestre, ou seja, de setembro a dezembro, no meu caso, e também no meu caso de fevereiro a maio. Pronto. Portanto, é muito diferente do secundário o método de avaliação, por isso é que eu digo que não é preciso também ir a todas as aulas, porque se a cadeira for por exame, se normalmente a avaliação dela não será contínua, ou repartida, ou periódica, ou como quer que lhe chamem na vossa faculdade. Será uma avaliação final, vocês só vão ter de estudar para ela normalmente nessa altura. Claro, podem começar a estudar mais cedo, mas nem toda a gente retira benefícios de, por exemplo, começar a estudar em setembro para um exame em janeiro, principalmente quando tem avaliações repartidas em outubro ou novembro. Portanto, como eu disse, vocês é que sabem, mas acho que é bom saber que na maioria dos cursos existe esse caso. Não é em todos. Eu conheço cursos que só têm a avaliação final, todas as cadeiras são por exame, tanto como conheço cursos em que todas as avaliações são repartidas e depois têm tipo um mês de férias ou que podem fazer melhorias. No meu caso, depende do professor. Há professores que fazem avaliação final e professores que fazem avaliação repartida. Além de que vocês podem sempre no recurso, se já tiverem passado em época normal ou na frequência, podem sempre ir tentar subir a vossa nota. Próximo tópico tem a ver com a exigência. Dependendo muito da escola onde vocês andaram e do curso para que vocês vão, a exigência vai ser diferente do que foi no liceu. Eu pessoalmente andei num liceu, ou numa secundária, como queiram dizer, em que a maioria dos meus professores eram bastante exigentes, os testes eram mais difíceis normalmente do que os exames nacionais para nos preparar para os mesmos e não termos desilusões quando víssemos o resultado das colocações e já para nos dar alguma ajuda a lidar com o que poderia ser a exigência dos nossos professores no ensino superior. E eu tenho a dizer que sim, então tirei notas que não eram tão altas como eu gostaria, mas depois também tirei notas muito boas e bastante altas. Eu cheguei no secundário a tirar 20, 19 e 18, subindo, por exemplo, de um 12 ou de um 14 ou de um 15
para um 17 ou um 20. Portanto, vocês, sem dúvida alguma, que conseguem durante os 3 anos ir se adaptando à exigência, mas como muitas vezes o professor da mesma disciplina muda, também às vezes é ali uma pequena questão. Eu, no meu caso, tive vários professores que mudaram durante o meu secundário, mas tive também... Quem é que se manteve? Mas também tive professores que se mantiveram, creio eu que foram só 2, durante a maioria da minha experiência de secundário. Portanto, acontecia muitas vezes uma coisa, que era, dependendo do professor que vinha depois, as notas subiam ou desciam também. Já na faculdade, como normalmente vocês vão ter o mesmo professor ou professores pelo semestre inteiro, não é um fator tão grande, só se depois no ano a seguir forem tentar fazer melhoria ou tiverem de repetir a cadeira porque chumbaram e o professor é diferente. Mas dá para perceber bem quem são os professores que são mais ou menos também exigentes e lidar com isso, porque o secundário já nos prepara. Como eu andei numa escola secundária bastante exigente, eu não acho a universidade, pelo menos o meu curso e as cadeiras que eu tive até agora, com uma exigência demasiado por aí além. Porque já vim preparada para isso, mas, por exemplo, uma pessoa que venha de um liceu onde não há exigência quase nenhuma e entra num curso como Direito ou Medicina, cá em Coimbra, que os meus colegas desse curso dizem que é uma exigência tremenda, vem muito mal preparado. Portanto, acho que é sempre bom terem isso em atenção, que vão ter essa possível mudança brutal. O próximo tópico que eu queria falar é sobre a liberdade que nós temos e as pessoas na faculdade. Porque na faculdade vocês são muito mais livres, podem escolher, pelo menos nas opcionais, as cadeiras que vos apetece, podem fazer o que vos apetece, ter o estilo que vos apetece, mudar-se, se tiverem essa sorte, para a cidade que vos apetece, estudar o que vocês realmente gostam. Vocês são o vosso próprio encarregado de educação, portanto, vocês são livres para tomar as decisões relativas ao vosso percurso académico. Por exemplo, no meu curso nós só temos 4 cadeiras obrigatórias, estava a fazer 3, mas não são 4, que temos de fazer durante os 3 anos de curso, e depois o resto temos sempre listas de opcionais para escolher. Eu, por exemplo, neste próximo semestre só vou ter opcionais, só vou ter 5 opcionais, típicas de primeiro ano. Portanto, vocês têm a liberdade completamente para escolher isso. Eu escolhi as minhas cadeiras sozinha, entre muitas aspas, porque claro que falei com os doutores na praxe, ou seja, com o pessoal mais velho, com a minha madrinha, para saber o que é que ela achava das cadeiras e tudo mais. Portanto, nunca fazem essa escolha 100% sozinhos, porque vocês têm de saber para o que é que vão, mas ao mesmo tempo têm essa liberdade e ao mesmo tempo a liberdade como pessoas, de ser quem vocês são, e a liberdade de muitas vezes se darem com quem vos apetece, sem muita gente julgar. Claro que há de sempre haver grupinhos, em alguns casos. No meu curso eu creio que não há, pelo menos eu não sinto que haja grupinhos separados. Sinto que há pessoas que claramente têm aqueles com quem estão melhor, obviamente, somos humanos, mas em geral acho que somos unidos e gostamos muito uns dos outros. Eu pelo menos gosto muito de toda a gente, vocês sabem que eu vos adoro, as meninas. Mas eu já vi cursos onde chega a haver grupinhos em que até na praxe, que é suposto ser sinónimo de integração, há pessoas que são deixadas de parte e os doutores ficam escandalizados. Mas já vi isso em outros cursos, não no meu, mas já vi. Ou posso ser eu que não reparo em certas ou determinadas situações, ou pelo menos eu não me sinto desajustada ou desintegrada dos meus amigos, tanto os do meu curso, tanto como os que eu fui fazendo de outros cursos, porque também faz parte, conhecemos pessoal de outros cursos com quem estamos a partilhar cadeiras, ou numa mega praxe, ou numa saída, ou qualquer coisa. Portanto, tudo isso faz parte. E falando nisso, muita gente diz: mas vocês que vão à praxe, vocês não têm preconceito com quem não vai. Não, pelo menos eu nunca tive preconceito com quem decidiu desistir da praxe ou desistiu, ou quem não vai à praxe ou é contra. Mas já sofremos preconceito de pessoas anti-praxe. Nós já tivemos gente anti-praxe, eu ia dizer grupos, mas gente que provavelmente faz parte de grupos, a invadir as nossas praxes para nos libertar dos fascistas, quando todos nós estávamos lá porque queríamos. E os doutores até perguntaram: Calejos, vocês estão cá porque querem ou porque vos obrigaram? É que quem está cá sem querer pode-se ir embora, porque o importante é vocês fazerem o que querem, fazerem isto porque querem, porque é a vossa decisão, não a do A, do B, do C, do fulano ou do cicrano. Por isso, como podem ver, nem tudo é exatamente como é pintado. Cada um de nós tem uma experiência completamente diferente.
Não digo que não haja pessoas que estão na praxe que possam excluir pessoas que não estão, mas o contrário também acontece. E nós já fomos atacados até, como disse, por gente anti-praxe, incomodados. Quando eu digo atacados é porque às vezes há grupos anti-praxe a despejar depois das serenatas, e eu já vi, e já praticamente aconteceu uma vez, baldes de água e dejetos, digamos assim, dejetos urinais, não sei se está a entender o que eu quero dizer, em cima de trajados com protesto contra a praxe. Ou entram diretamente no meio das praxes e começam a reclamar e a gritar. Isso para mim é ridículo. Se vocês querem que respeitem o vosso ponto de vista, respeitem os outros pontos de vista. Obrigada. E por último, o último tópico que eu tenho que falar é que na universidade vocês, além da liberdade, têm muito mais responsabilidade. Muitas vezes vocês mudam-se para uma cidade diferente, começam a viver sozinhos ou com outros familiares que não com quem vocês vivem normalmente, e vocês têm de ter mais responsabilidades. Normalmente têm de aprender a cozinhar, têm de fazer as compras, têm de limpar a casa, têm de tratar dos vossos animais de estimação, se os tiverem convosco. Como é o meu caso, eu neste momento tenho um gato a dormir ao meu lado, mas por causa do ângulo da câmera vocês não estão a ver, mas o John está aqui. E eu estou-lhe a fazer festinhas. Portanto, vocês têm de saber lidar com essas responsabilidades, quer estejam na mesma cidade sempre, com os vossos pais, ou estejam numa cidade nova, sozinhos, ou numa cidade mais ou menos conhecida com familiares. Vocês têm de aprender a cumprir com as vossas responsabilidades, porque senão vocês não vão tirar grande parte do que esta experiência implica. E o John está-me a dar uma patada no telemóvel. Olhem, o cameo do John está-me a tentar arranhar. John! Eu acho que vou deixar isto no vídeo porque ele é muito fofo. Apesar de me estar a bater. John, porta-te bem para as pessoas do vídeo. John! Meu Deus! Bicho doido. Agora está-se a levar. Portanto, aproveitem muito a responsabilidade que esta nova experiência vos traz. Eu posso dizer que, apesar de ainda não ser o Masterchef de jornalismo, que já sei fazer sopas decentes, o que é bom. É uma coisa que eu não sabia fazer antes e que agora prezo muito por isso. Aprendi a perceber os programas da máquina de lavar roupa sem estar 10 minutos a olhar para ela. Aprendi a escolher tira-gorduras no continente. Aprendi mesmo muita coisa com esta experiência e sei que vou continuar a aprender porque só passou um semestre e pronto. Ainda estou a tentar aprender como disciplinar este gato. Como vocês viram, ele gosta de me atacar quando eu estou assim com a suéte da Primark por causa das fitinhas. Mas pronto, como isto também é uma conversa informal, vocês ficaram aqui também com uma bela sneak peek do que também é a vida universitária para alguém que acolhe um bichinho de estimação durante esta jornada. E pronto, pessoal, este foi então o vídeo de hoje. Para mim, algumas diferenças entre o secundário e a universidade, pelo menos ao fim do primeiro semestre. Quem sabe, se eu for descobrindo umas coisas, eu não volto a fazer um vídeo para vocês, a falar deste tópico. Não se esqueçam de ir seguindo a série, o hashtag Anitta Caloira, ou a playlist na descrição, ou podem procurar depois no canal. Vamos ter vídeos sobre vários tópicos, não só a Anitta Caloira, todas as semanas agora aqui no canal, pelo menos se a faculdade me permitir e a internet me deixar. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de carregar no like e dar um grande gosto no vídeo se vocês gostaram. Subscrevam-se aqui em baixo se ainda não são inscritos e se são novos aqui. Ativem o sininho para estarem a par de todos os vídeos e coisas aqui do canal. E se me quiserem encontrar fora da câmara, na descrição estão os links para me seguirem no Twitter e no Instagram. A EMS é @RickyCardi e o link do Diary Mãe, que é o blog, tal como o canal, para vocês verem então outros tópicos por lá. E espero, como já disse, muito que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Anda, John, diz adeus às pessoas no vídeo. Diz adeus, Johnny. Tonto!